Seja bem-vindo ao Apocalipse. Eu sou Kali e é um prazer te receber aqui na minha mesa. A leitura que a gente vai fazer hoje é sobre como seria se relacionar com essa pessoa. Então você vai mentalizar alguém que você tem aí o interesse prévio, que, sei lá, às vezes já tá até meio engatado, né? E a gente vai entender como é que seriam os entremeios dessa situação aqui, tá? A gente tem três opções na mesa. Eu não vou aproximar elas porque tem umas nudezes aqui, né? E a gente sabe que o YouTube não gosta muito, embora tenham muitos emboras, né? Não vou nem me delongar nisso. Mas então, observe aqui, né? Acabei já mexendo, mas enfim, espero que não atrapalhe a visão de vocês. Observem aqui qual das três opções te chama mais atenção. Você pode escolher pelas imagens, pode escolher também pelos fios aqui, né? Tem o verde, o branco e o preto. Se precisar de um tempo, pode pausar o vídeo, esperar um pouco, refletir, meditar, né? Mas deixa a sua intuição te guiar, te conduzir para aquilo que realmente é para você nesse momento. Então eu já vou seguir para as leituras e se você já escolheu a sua, pode ir lá na descrição que tem a minutagem de cada uma delas, tá bem? Te vejo já já. Grupo 1. Vamos ver aqui, ó. Você escolheu Full Intimacy. Eu falei que não ia aproximar, mas já tô aproximando, né? Ai, meu Deus, é muito difícil. É que aqui também não aparece nada demais. Mas, enfim, você escolheu uma carta muito positiva até. Eu coloquei aqui o fiozinho verde, né? Porque eu achei que combinou com a vibe dessa carta. Não sei, verde me remete ali tanto a essa natureza que eles estão ali, né? Quanto a questão do chakra cardíaco, né? O chakra do coração. Então, é a carta da intimidade total, assim, né? Eu perguntei, na hora de selecionar as cartas, eu perguntei já como seria se relacionar com essa pessoa. Então, isso aqui já representa que haveriam conversas profundas, muito provavelmente, né? Que teria essa coisa assim do olho no olho, essa pessoa provavelmente já te corresponde, ou se ainda não, né? Talvez em breve vai corresponder aí se você fizer uma, der uma aproximada e tal. Então, com o tarô aqui, a gente vai ver como é que tá essa pessoa, assim, né, em termos de relacionamento, não como tá a vida amorosa dela, mas como que ela se porta dentro dos relacionamentos amorosos. É isso que eu quero saber para eu entender que tipo de pessoa ela seria dentro do relacionamento com você. Rainha de copas, cavaleiro de espadas, 9 de copas. Olha, uma pessoa que ela pode ter algumas mudanças de humor aqui, tá? Sendo bem sincera. Deixa eu só ver se tá aparecendo, porque eu tô gravando de cima, então eu não tô enxergando. Tá, tem bastante espaço ainda, eu acho, né? Então essa pessoa ela pode tem uma tendência a umas mudanças de humor, né? Ela tá muito bem caracterizada aqui porque vieram duas cartas de corte. A rainha de copas aqui já vem representando a pessoa, então eu acredito que seja uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, muito afetiva. Ela pode ser também uma pessoa que tende a esse cavaleiro de espadas, ele me remete muito a uma pessoa que ela ou tem algumas explosões temperamentais, tá? Não tô vendo aqui uma agressividade, mas às vezes pode ser que na palavra, né, e tal, tenham alguns probleminhas assim que a pessoa é muito direta, sabe? Muito meio explosiva assim, né? Porque a rainha de copas ela também tem essa certa flutuação emocional, eu acredito. Então, não é que é uma pessoa completamente descompensada, tá? Porque vamos lembrar que a rainha ela tem um posto de autoridade sobre esse universo das emoções, mas eu sinto que sim, pode ter momentos em que essa pessoa ela vem com uma coisa mais pontual, assim, uma palavra meio torta, né? Ou às vezes até uma coisa de provocação, sabe? Ela gosta da coisa da provocação, uma vibe meio quinta série, né? Um flerte meio quinta série. E o 9 de copas me mostra alguém que provavelmente vem trabalhando o seu amor próprio, vem trabalhando o seu conforto dentro do seu próprio corpo, dentro da sua própria existência. Inclusive, quando eu tirei Full Intimacy,
eu achei que fosse a carta do body positive. E, então, acho que foi por conta desse jogo, assim, sabe? De que a pessoa, ela entende que ela precisa estar bem com ela mesma, com o corpo dela, com a aparência dela, com as coisas que ela faz, para ela poder entregar algo íntegro, né? No relacionamento. Aí agora a gente vai ver aqui você, como é que você tá para os relacionamentos, ou mais especificamente, né, para esse relacionamento. As de copas, 10 de paus e pagens de copas. Me parece que essa pessoa, ela talvez ela seja um pouco mais madura que você nas emoções. Ela saiba lidar melhor com os relacionamentos, ela tenha ali, embora tenha também a questão, né, que eu falei, de às vezes fazer uma provocação e tal, eu acho que um ponto de alerta que pode ser de você não se ofender com qualquer coisa, sabe? Porque eu vejo você muito sensível mesmo. O pajem e o as aqui trazem essa sensibilidade muito forte, né? O 10 de paus, eu acho que pode ser que tenha a ver com ou uma bagagem de relacionamento que você carrega, um peso muito grande, ou às vezes é porque você faz muita coisa ao mesmo tempo mesmo, você é uma pessoa muito ocupada, né? E se esforça sempre para dar o seu melhor. Então, eu acho que uma coisa que poderia ser um problema entre vocês é essa pessoa, às vezes, falar uma coisa, sei lá, de brincadeira, ou para fazer uma provocaçãozinha, dar aquela apimentada ali na relação, de um jeito que pode soar meio negativo para você, sabe? Que pode soar como uma bronca, ou que pode soar como uma exigência, uma demanda que essa pessoa está colocando para você. Mas eu vejo as duas pessoas com muito carinho para dar, com muito afeto, com muito sentimento para oferecer, né? Só precisa mesmo, acho que são só detalhes, assim, que precisam se ajustar. Eu acredito que essa pessoa, por ela estar com 9 de copas, ela, como eu falei, né, tem aquele trabalho do amor próprio e tal, então ela já tem meio que uma segurança a mais consigo mesma. Enquanto você aparece aqui nesse âmbito assim mais inicial do sentimento, né? Não do sentimento pela pessoa em si, pode ser também, né? Mas é uma coisa como se fosse uma coisa mais vulnerável, sabe? Um pouco mais frágil. Então, um sentimento que ele ainda não está firmado em si mesmo, seja o amor pela pessoa ou seja o amor por você mesmo, né? O Pajem de Copas, ele sempre me lembra da carta do no tarô mitológico, ele vem representado pelo Narciso, né? Então, sempre vem para mim essa ideia de que pode ser uma pessoa que passou pelo crepúsculo emocional, como diz a autora, e agora está revivendo, assim, né, renascendo ali para o amor e tal. Então, aqui eu posso estar falando com pessoas que têm essa vulnerabilidade, porque realmente existe aqui um pesar, seja esse pesar relacionado diretamente às suas experiências amorosas, afetivas aí, ou seja porque a sua vida cotidiana ela é muito cheia de afazeres e tal, muitas responsabilidades, e aí isso faz com que viver um amor, se abrir para o amor, seja algo muito quase lúdico, assim, sabe? Quase fantasioso. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas é aquilo, né? Às vezes a gente precisa também do lúdico, a gente precisa também da fantasia, do romance, e como eu disse, na primeira carta ali a gente já tem uma coisa muito positiva de vocês se envolvendo mesmo, né, nessa intimidade, olhando no olho do outro e conseguindo acertar os passos, mesmo que sejam no começo, assim, seja estranho, ou tipo, no começo é maravilhoso, de repente começa a ficar estranho, aí você tem que ajustar e tal, enfim. Vamos ver aqui, por fim, né, como é que seria esse relacionamento, ou como será, né, se vocês decidirem aí se aproximarem, e um conselho, né, para ver o que que você faz, se você vai, se você espera, se você ficar na sua. Vamos lá. Como seria o relacionamento do grupo 1 com a pessoa que eles mentalizaram? 2 de ouros, 4 de ouros. Eita, gente. Meu Deus.
Tá, temos alguns problemas aqui, né? Rei de copas. O que acontece? Não falta sentimento. Não falta sentimento. Talvez vocês tenham um desafio muito natural de balancear o relacionamento com a vida cotidiana. Essas duas cartas aqui, né, o 4 de ouros com o 2 de espadas, me trazem uma coisa bem atravancada. Então pode ser que a relação ela pegue no tranco ali, né, com 2 de ouros, mas depois fique um tempo meio complicada. E aí, como eu falei, pode ser que seja necessário fazer um ajuste ali, né, ter uma conversa. Olha que o rei de copas, ele pode representar a maturidade, enfim, chegando, né? Então, assim, eu acho que ambas as pessoas têm boas intenções, têm bons sentimentos, e aí na hora que junta, precisa ter muita maturidade, muito respeito, precisa trazer a luz desse rei de copas, né? Porque na sombra ele também pode ser delicado, no sentido de, tipo, manipular, né? Usar as emoções da outra pessoa ali para se favorecer, enfim. Então, precisaria trazer esse senso de maturidade, o que putz, é difícil de falar para uma pessoa que já vem com 10 de paus ali, ao mesmo tempo em que parece que você já tem muita experiência, já tem muita bagagem, também tem essa jovialidade. Claro que isso pode ser algo inicial, né, do momento da atração que você está sentindo ali pela pessoa e tal, mas é isso, eu acho que haverão muitos desafios se vocês realmente se relacionarem. Podem ser até desafios relacionados a questões de dinheiro também, né? Porque o 4 de ouros ele tem essa coisa do eu vou reter, eu vou guardar aqui uma coisa, né? Um bem material. E o 2 também tem essa coisa de joga para um lado, joga para o outro, entra um dinheiro, sai outro. Então, assim, pode ser que seria uma relação em que vocês já pensariam muito nessa coisa de vamos vamos dividir um apartamento, vamos dividir um aluguel, vamos casar, vamos não sei o quê, ou que as duas pessoas ficariam meio retraídas, né? Tipo, eu até quero, mas eu não tenho coragem de falar isso para a pessoa. Então, o 2 de espadas, ele é aquela paz falsa, mais ou menos, né? Quando as pessoas não falam sobre o que estão pensando e sentindo. Engraçado, eu acho que o full intimacy ou é exatamente o que vocês não fariam, então. Não, eu acho que de alguma forma ele se conecta, mas é o que seria muito necessário, provavelmente, para que vocês conseguissem enfrentar os desafios dessa relação. Vamos ver aqui qual que é o conselho. Conselho para o grupo 1 sobre essa relação. Carro, a força, tá bom já, né? Aí eu vou tirar uma do amor e psique de conselho aqui também. The sweetest taboo. Tabu mais doce, né? Alguma coisa assim. Eu tenho sempre que olhar para ver se eu tô apontando pro lugar certo, que vai que eu tô fazendo assim, né? Ou assim. Bom, eu acho que aqui tá te convidando a ir atrás, né? Tá te convidando a ir atrás do seu desejo. Como veio a carta do tabu, às vezes é uma relação que tem ali algum tabu, né? Seja de idade, seja de. Claro, vamos entender os limites, tá? Quando tô falando tabu de idade, não é se relacionar com pessoas menores de idade, por favor, tá? Mas às vezes, né, um tem 20, o outro tem 40, e coisas nesse sentido, assim. Aí, às vezes, tem uma religião diferente, né? Como veio até a rainha e o pajem do mesmo naipe, existe mesmo uma possibilidade dessa pessoa ser mais velha, né? Do que você. E aí tá te pedindo aqui, ó, um comportamento de cavaleiro de ouros, que é vai devagar, mas vai, né? Vai aos pouquinhos.
conciliando aí com a sua realidade também, né? Eu acho que você tá numa vibe de muita emoção, um tornado, né? Um turbilhão de emoção. E aí esse Cavaleiro de Ouros, ele fala, calma, vamos um passinho de cada vez, né? Um quadradinho de cada vez ali, bem que não é quadrado, mas vocês entenderam, né? Exemplificando. Vai uma coisinha de cada vez, porque isso talvez seja até mais eficiente para você quebrar com os seus próprios tabus, sabe? Para que você não se coloque na relação de uma vez, assim, desesperadamente, e depois acabe se sentindo preso, prisioneiro da relação. Peraí, deixa eu tomar água. É importante também que você cuide dos seus interesses, né? O Cavaleiro de Ouros, ele. Eu sempre lembro de uma música que um amigo meu cantou na ETEC, que é acho que é de Tamara Assunção, que ele fala, vai devagar com esse andor, Leonor, casamento é muito caro. Aí vocês procuram aí, chama Leonor a música, que geralmente eu esqueço de colocar. Mas enfim, eu sinto ele um pouco nesse sentido, assim, sabe, de que ele fala na música, né, que tipo, ele é compositor e tal, tem toda a dificuldade ali para juntar uma grana, para ter uma grana para comprar, sei lá, qualquer coisa ali de necessidade básica, imagina para casar, né? Então, é realmente você olhar também para suas necessidades materiais, não abandonar isso em detrimento de uma paixão, de um amor, né? Por mais que seja um sentimento verdadeiro, como eu falei, tem toda a questão aqui que até me remeteu a problemas de financeiro, né? Que atrapalham na relação. E aí, de qualquer forma, parece que a relação ela fica em pausa aqui. Então, eu acho que é preferível que você vá devagar, vá acompanhando, talvez vá conversando com essa pessoa, vendo o que, que ela quer, o que, que você quer, quais são os planos dessa pessoa, quais são os seus, aonde que vocês se encontram, aonde que vocês se desencontram, né? Fazer toda uma análise, assim, uma planilha também, né? Que o Cavaleiro de Ouros, ele pesquisa sobre o terreno antes de pisar nele, sabe? Ele não vai com pressa. Ao contrário do carro, né? Que é a próxima carta ali. Então, eu acho que sim, esse carro, ele, no meio da força do Cavaleiro de Ouros, é um vai, mas vai com calma, sabe? Vai com respeito, vai com jeitinho. Respeito tanto as suas limitações quanto as da pessoa. E é isso, né? A força ali pega de um lado, pega do outro, puxa assim devagarzinho e vai tentando ajustar, tentando amansar também, né? Seja a sua fera de dentro, ou seja, dessa pessoa que tem um cavaleiro de espadas aqui, né? Então, se for uma pessoa que é muito acelerada, que quer tudo para a hora dela e tal, pode até, às vezes, ser um pouco egoísta no sentido de eu sou a minha prioridade e tal, e acabar atropelando você. Então, não deixe essa pessoa te atropelar, sabe? Vai no seu tempo e também não se atropela, porque você também pode ter essa tendência. E é isso, eu acho que assim, não é um não definitivo, tá? Para esse relacionamento, mas é algo que pode ser que leve meses, anos para se ajustar, sabe? Precisa de tempo mesmo, tempo concreto, assim, tempo cronológico, inclusive, né? E trabalho também, né? Não é só ficar esperando assim e pronto, acabou. Mas é ir dialogando, vendo o que, que dá para ser construído, o que, que não dá, e, e respeitando a si mesmo, sabe? Descobrindo a sua força através desse relacionamento também, seja ele para durar ou não. Então fica em aberto, sabe? Não, não tá batendo martelo assim, não seria perfeito você começar a namorar com essa pessoa, se relacionar mais intimamente com ela da noite para o dia. Mas vai entendendo aí se você realmente quer isso, se qual que é a sua prioridade, né? Elencando as prioridades, pensando ali na questão do financeiro, de se manter sozinho primeiro, né? Ou, enfim, não sei qual que é a situação que você está nesse momento em termos financeiros, mas isso seria importante de se trabalhar para que isso não atrapalhe a relação, entendeu? Então é isso, grupo um. Espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma.
Não deixe que os tabus acabem com a sua possibilidade de se relacionar com essa pessoa, mas também não precisa assim arrancar o band-aid de uma única vez, né? E se concentra aí em outras coisas também que são importantes para sua existência, tá? Para não ficar numa situação meio de pindaíba. Quebre os tabus. E se você gostou dessa leitura, deixa aí a sua curtida, comenta também, compartilha, tira dúvidas, o que você quiser aí. Use a seção dos comentários para a gente trocar, né? E a gente se vê numa próxima, tá bem? Tchauzinho. Grupo 2. Deixa eu ver se tá certinho. Acho que tá. Ai, gente, se tiver torto, vocês me desculpem, mas é porque eu não tô vendo ali, né? Tá muito alto o celular. Bom, vocês escolheram aqui, né? Além das palavras. Essa carta é muito bonita, né? Tem uma coisa assim, bem do toque mesmo, né? O toque tá além das palavras, o, sei lá, o som ao redor tá além das palavras. Junto aqui, né, com a linha branca, essa carta ela vai trazer isso aí mesmo, né? De tipo um momento de um envolvimento que não se traduz, né? Que não se limita também. Na última leitura, eu falei muito que essa carta estava, né? Porque eu perguntei como é que vai ser se essa pessoa se relacionar com a pessoa que ela está mentalizando. Então, isso aqui já pode ser um indicativo de como vai ser, mas também pode ser um indicativo do que vai precisar, né? Que foi o caso da última tiragem ali do grupo 1. Então, eu vou abrir aqui e aí depois, se houver um contexto, eu volto para essa carta. A gente começa perguntando como é que essa pessoa é nos relacionamentos, ou está nos relacionamentos, assim, né? Apegada. Nossa, complexo. Apegada e desapegada ao mesmo tempo. Acho que é uma pessoa que está muito fechada, tá? Por isso, talvez seja tão necessário falar além das palavras, porque é uma pessoa que não tá de muitas palavras assim de início. E você, como é que tá nos relacionamentos? A lua, 3 de ouros e a torre, minha gente. Que é isso? Eu vou tirar mais uma carta aqui depois dessa torre para entender. O louco. Tá, era o que eu tava pensando mesmo. Bom, essa pessoa, ela provavelmente já passou por algumas decepções na vida amorosa dela. Eu até citei a questão do crepúsculo emocional na outra tiragem, que veio o Pajem de Copas, e ele veio aqui de novo. Eu acho que está mostrando muito essa pessoa passando por esse momento de mais tristeza, melancolia, de se desapegar de algum afeto, de alguma relação, alguma coisa assim, com muita dor, né? Porque o 8 de Copas ele não é muito agradável de se passar. Não é fácil, assim, né? A gente escolher sair de um lugar ou sair de uma relação tendo ainda sentimentos por essa situação. Então, já é preciso dizer que talvez essa pessoa ela esteja um pouco presa ao passado, tá? Passando pela transição de deixar para trás, mas ainda tem um certo apego aqui com o 4 de ouros. Ao mesmo tempo, eu acho que esse 4 de ouros ele tem a ver com a pessoa estar protegendo o que é precioso para ela. Então, o coração dela, né, sei lá, se abrir para uma relação, uma coisa assim, é algo que é precioso, que é importante, mesmo que não seja conscientemente, e ela está protegendo. Então, por isso que eu disse que é uma pessoa que provavelmente está um pouco fechada, né? O Pajem de Copas aqui ele traz essa abertura, essa reabertura para a vida, mas você vê que é uma sequência, né? Primeiro ela prende, depois ela solta, depois ela se abre assim de novo. Então, é complexo. Além das palavras mesmo, é complexo.
E você veio aqui com a lua, com 3 de ouros, a torre e o louco. Você tá um pouco propensa a cair aqui é, em golpes, tá? Eu preciso ser bastante honesta. Porque, ou às vezes é aplicar um golpe, né? Não sei. Mas eu acho que não, porque assim, como se a lua com a torre fosse assim, a pessoa que se ilude e depois ela se decepciona, né, consequentemente. Aí eu tirei aqui uma carta para esclarecimento, veio louco. Então eu tenho a sensação de que você está desatento, desatenta, ou você tem uma falta de experiência mesmo. Às vezes é uma questão de inocência mesmo, né, de não ter esse conhecimento, essa experiência ali para falar assim, ah, tá bom, isso aqui eu sei que, né, esse tipo de pessoa eu sei que não dá para se relacionar. Então, a gente já tem aqui alguns alertas, né, porque essa pessoa tem uma questão com o passado que ainda está se desvencilhando, se soltando. Você com o 3 de ouros aqui, eu acho que você tem muito essa coisa de parceria mesmo, sabe? De vamos construir juntos, de vamos nos dedicar, cada um colabora com uma parte, né? Eu te ajudo com isso, você me ajuda com aquilo e tal, mas provavelmente não sei se essa pessoa seria a pessoa que realmente ia conseguir te ajudar, não porque ela não goste de você, né? Porque eu acho que até tem ali uma possibilidade de um sentimento ser nutrido, mas não sei. Também existe a chance aqui de você, tipo assim, ah, eu tô sentindo muito que eu quero estar com essa pessoa. Aí você vai lá, fica com a pessoa, e aí de repente você não quer mais. E aí quem se ferra é a outra pessoa, né? A torre, no caso, é você chegando na vida da outra pessoa, que já tá aqui passando por uma transição para deixar, né, deixar o passado ali para trás, um passado doloroso. Vamos ver aqui, né? Talvez seria melhor vocês, ia falar vocês conversarem, né? Por conta do além das palavras. Acho que não. Vamos ver aqui o que a gente tem. Se vocês se relacionassem, como é que seria essa relação de primeiro momento? Na verdade, é isso mesmo que eu ia falar. Seria melhor se vocês conversassem. Ó, vocês provavelmente iam ter que conversar muito, né? Iam ter que se ajudar, na verdade. Pode ser que essa torre você já tenha passado por ela e talvez essa lua ela até represente um pouco de medo também, né, de se relacionar. E é exatamente o que eu ia falar, vocês terem que conversar, porque o além das palavras, eu acho que ele está trazendo mesmo um diálogo que não é pelas palavras, mas é o ato da conversa, sabe? O ato de dialogar, o ato de trocar com a pessoa ali, dá, eu acho que dá um brilho no olho aqui de cada um, né? Os 6 de ouros com uma coisa de realmente vamos se ajudar, né? Às vezes até onde você acha que você precisava de ajuda, você vai lá e ajuda a pessoa e vice-versa. O 2 de copas sendo uma carta de troca, assim, muito recíproca. Aí o cavaleiro de copas e o cavaleiro de ouros podem ser vocês aqui também, né? Uma pessoa que se inspira ou que inspira o outro e o outro que tá mais para a parte de trabalhar com aquilo que é palpável, sabe? Tomar atitudes palpáveis a partir de uma conversa, olho no olho, assim, que você realmente. Não é nem que aconselha a pessoa, às vezes você só de desabafar, aquilo já te traz uma nova perspectiva sobre a sua vida. Então, pode ser que ambos aqui, eu não sei, assim, não tenho certeza se seria bom vocês terem um namoro também, né? Tipo, começar a namorar. Não sei qual é o status atual, se vocês são conversantes, ficantes, se você, tipo, só tem um crush nessa pessoa e não faz a menor ideia, mas enfim, o 2 de copas, ele tem muito esse lugar de amizade, sabe, de uma compreensão muito grande, por isso que eu tava falando da questão da conversa, porque é quando você fala e a pessoa realmente te escuta,
E é esse movimento, essa, essa aura que é o além das palavras, sabe? Não necessariamente não falar nada. E aí essas conversas, essas trocas, elas trazendo para vocês um movimento também, né? Ainda mais para essa pessoa que está mais estagnada aqui com o quatro de ouros. Vamos ver aqui o que, que vem de conselho, porque não veio ruim não, tá? Aqui vocês ficarem invertido do primeiro grupo, porque o primeiro grupo individualmente estava ótimo e junto saiu meio ruim. Aí aqui individualmente tá ruim e junto saiu bom. Então a gente pode, de certa forma, considerar que talvez você e essa pessoa se dariam bem juntos. Vamos ver. Qual que é o conselho aqui para o grupo 2? 5 de espadas? Aqui é um empodere-se, né? Vocês já estão com essa pessoa? Eu fiquei curiosa. Vamos lá. Me vieram duas situações na cabeça, tá, gente? Se você tem sentimentos reais por essa pessoa, sente desejo por essa pessoa, eu diria para você ir, tá? Agora, se assim, é uma pessoa que tá tentando algo com você, não sei porque me veio essa possibilidade na cabeça, mas enfim, às vezes é para alguém. Se é uma pessoa que tá tentando ter algo com você, aí esse empodere-se, ele talvez seja vai procurar a sua própria turma, assim, sabe? Porque, enfim, se é uma pessoa que tá tentando ter algo com você e ela ainda não se resolveu com o passado dela, não sei, né? Às vezes é aquilo, você pode ajudar a pessoa pode te ajudar sem estar necessariamente num namoro. Então aqui não vem de novo falando assim, ai, case-se com essa pessoa. Tá mostrando você aqui, eu acho, né? Essa rainha de paus com seis de paus, que são cartas muito para cima, assim. E o cinco de espadas é o oposto completo, assim, do seis de paus. Então é a autoestima lá em cima com a autoestima lá embaixo. É a tipo assim, a pessoa que reconhece a si mesma e a pessoa que sofre de síndrome do impostor. Às vezes isso pode ser um jogo entre vocês também, né? As duas pessoas sofrerem dessas partes assim e aí juntos vocês se ajudam. Mas em primeiro lugar, é importante que você se coloque nesse posto elevado, para você também tomar a sua decisão sobre essa relação com vontade, né? Com vontade, com desejo, não decidir pautada numa autoestima frágil, sabe? Fragilizada, assim, porque essa vulnerabilidade, ela muitas vezes, né, vai te levar para lugares que não são muito legais. Então, é isso. Para quem realmente tem interesse nessa pessoa, eu diria que dá pé, né? Mas se valorize, sempre lembre de se valorizar primeiro. Então, se a pessoa tá ali sofrendo ainda pelo ex, pela ex, e você percebe isso, aí, né, não dá, vamos dizer assim. Agora, se você percebe que não, essa pessoa ela tá sofrendo porque foi uma relação muito difícil, que deixou vários traumas e tal, e é complicado para ela se abrir, mas a gente consegue fazer isso aos poucos, aí, beleza, perfeito. Tá ok? Deixa eu pegar aqui para tirar mais uma ultiminha de conselho para o grupo 2. Loving yourself. Olha aí, ó. Foi só para complementar mesmo, né? Então, se amando aqui, né? E aí, se for a relação mesmo, a relação, né? Eu acho que você vai perceber muito que essa pessoa também te eleva, né? Porque aqui você vê que tem duas moças, e aí eu sinto muito como, tipo, uma tá incentivando a outra, sabe? E aí elas trocam, assim, né, o espelho. Tô, enfim, criando uma imagem na minha cabeça, mas tudo bem. Funciona assim, tá, gente? Então, nesse lugar, assim, sabe? De você estar com alguém que permite
e que incentiva esse auto-amor, e da mesma forma você fazer isso com a pessoa. Aí você vai entender que realmente, tá bom, agora eu tô na relação mais certa, assim, pra mim. Isso aqui também é além das palavras, né? Enfim, grupo 2, essa é a sua tiragem. Eu espero que você tenha gostado. Se quiser, deixa um comentário, deixa sua curtida, pode tirar dúvidas, enfim. Fica à vontade. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchau. Grupo 3, com eu não sei pronunciar essa palavra, gente. Uninhibited and released. Eu não consigo. Enfim, né? Vocês vão ler aqui. E a linha preta, né? Eu peguei essa preta aqui porque tem bem um diabão aqui, né? Bom, essa carta, ela, né, já traz ali uma coisa bem de orgia, de, né, bastante sexual, sexual, assim, muito livre, tem, né, as pessoas observando aqui, então tem um voyeurismo, tem uma coisa de fetiche, enfim, acho que com essa pessoa que você trouxe aqui, tem grandes chances de ser uma relação bastante carnal. Eu não sei se exclusivamente carnal, mas, ou, né, como eu já falei nas outras pilhas, porque acabou que eu falei uma coisa e aí depois com as cartas eu vi que não era exatamente isso. Mas às vezes pode ser o caso de vocês precisarem disso daqui para favorecer o relacionamento ou alguma coisa nesse sentido. Vamos ver então. Deixa eu respirar porque tô falando meio rápido, eu acho. Grupo 3, como é que tá essa pessoa nas relações? Ou como que seria essa pessoa numa relação com você? Oh, meu Deus! Ai, gente! Eu tô achando muito engraçado porque todas as opções tá vindo meio. Tipo, vem uma carta muito específica, e aí logo em seguida vem outra carta muito específica também, que meio que contradiz a primeira carta. Então aqui a gente tem uma carta de pobre coitado, basicamente, né? Quando você pensa, como que essa pessoa vai ser num relacionamento comigo? Vem os 5 de ouros, vai ser um pobre coitado, assim, carente, né? E aí, logo em seguida, vem o Cavaleiro de Paus, que já é alguém que não depende de ninguém, que vive sua vida doidado, que tem mesmo esse instinto sexual assim mais forte, né? O lado carnal bastante forte ali dentro da pessoa. E a carta do carro, que é uma carta super bem posicionada. Então, vamos só tirar aqui a sua parte também, e aí eu vou juntando essas múltiplas facetas, né, dos fragmentados. Como é que seria você no relacionamento com essa pessoa? Muito apaixonado, mas também cansado, mas também. Eu acho que aqui, olha, ou tem pessoas que não querem um relacionamento assim muito. É, 3 de espadas no fundo, não sei se isso ia te agradar muito. É porque assim, quando caiu a primeira carta ali, né, que fala dessa coisa de liberdade sexual e tal, eu pensei muito em relações assim que estão mesmo mais atreladas ao carnal, ou até um tipo um amor livre, alguma coisa assim, ou pessoas que, sei lá, dá umas ficadas, mas também ficam com outras pessoas e tal. E isso não necessariamente é uma coisa negativa, né? Só que eu me preocupo apenas assim com a pessoa que eu tô atendendo, que no caso eu não sei quem é, mas é você que está me ouvindo, de se isso é algo favorável para você ou não, se você está se divertindo, se você está se sentindo bem, se você está gostando dessa coisa, né? E aí, como veio 3 de copas aqui, eu acredito que você goste, sim, às vezes até de ter um envolvimento com mais de uma pessoa, seja junto ou separado, né, individualmente com cada uma, mas ao mesmo tempo esse 10 de paus e o 3 de espadas que ficou no fundo
deixam ali umas reticências, né? De tipo, putz, é um trampo do caralho, né? Eu tenho que organizar aqui a minha agenda, ou de realmente isso te machucar, né? Machucar suas emoções. Por mais que você curta, e aí eu vou falar desse lugar de complexidade do ser humano, e vou trazer o exemplo da não monogamia, né? Enfim, porque foi o que me veio na cabeça. Então, às vezes, você se posiciona enquanto uma pessoa não monogâmica e você tem relações não monogâmicas, mas você pode ainda sofrer com o ciúme, com o controle da monogamia. Uma coisa não anula a outra, entende? Da mesma forma, eu acho que essa pessoa, ela é complexa, viu? Me veio muito na cabeça, assim, né, que essa pessoa, ela veio com o selo aqui, né, de vida sexual ativa e libertina, mas ao mesmo tempo pode ser uma pessoa carente, pode ser uma pessoa insegura, pode ser uma pessoa que se sinta mal de te ver com outras pessoas, embora essa pessoa não, né, essa pessoa queira estar com outras pessoas. Então eu acho que ambos estão um pouco parecidos até, tá? Mesmo que haja uma certa desordem, e aí pode ser que tenha gente que vai falar, mas, né, tá errado isso da pessoa querer que eu fique só com ele e, e querer ficar com várias outras pessoas. Claro, né, gente, mas eu não tô dizendo que é necessariamente isso, e nem que essa pessoa vai exercer um controle sobre você, que eu acho muito improvável, tá? Apesar de ter o carro aqui, a gente tem todas essas coisas antes. Você só precisa tomar um pouco de cuidado para essa pessoa não, para você não se deixar levar pelo drama dela, assim, né? O drama da vida dela. Existe muito desejo, se não existe, tende a existir logo. Às vezes, se você não se aproximou ainda dessa pessoa, pode ser que ela também não tenha vindo por insegurança, tá? Ela tem muita atração, tem muito desejo, mas não veio porque se sente inferior. Mas existe muito desejo, muita vontade de estar junto, de ambas as partes, né? Você pode ter algumas dúvidas aqui, se talvez seja, se não sei, me veio de novo o exemplo, né, da não monogamia. Se você quer um relacionamento aberto ou fechado, se você quer viver tipo um amor livre, assim, né, que não tem um casal, né? Não existe um casal. Só que aí aqui nos Enamorados a gente tem, né? Tem o casal de. Puta, esqueci. Não é cavalo marinho isso aqui, né? Tem um casal. Tem um casalzinho aqui de bichinhos. É, e aqui também, por mais que tenham pessoas observando, assistindo a cena, tem o casal aqui também. Então eu acho que você pode ter essa vontade de ser um casal com essa pessoa, mas talvez não queira abrir mão da outra parte, ou talvez saiba que essa pessoa não quer abrir mão da liberdade, assim, né? E aí pode ser aquela coisa de precisar ter uma conversa, né? O famoso diálogo. Vamos ver aqui, né? O que que eu quero da minha vida, o que que esse fulano quer da vida dele, e entender quais são os limites, quais são os acertos dessa relação. Aí agora a gente vê aqui como seria, né, se vocês tivessem uma relação. 5 de copas, rainha de copas, 2 de paus e o eremita. Gente, para quem, vou dizer assim, ó, para quem já tem um relacionamento que tá mais nesse campo sexual e ficadas e afins, eu acho que não vale a pena evoluir essa relação. Mas eu posso estar batendo o martelo antes da hora, que a gente ainda vai tirar o conselho, tá? Mas eu acho. Porque tem decepção aqui, né? Tem uma decepção e tipo assim, o sentimento, de novo, né? Ele existe aqui. Talvez seja mais da sua parte, não que a pessoa não goste de você, mas eu acho que ela talvez tenha uma dificuldade ainda de gostar dela mesma.
E fica muito em aberto, na verdade, né? Só que esse eremita aqui no final, ele me deu uma sensação, de novo, de solidão a dois, que essa pessoa já enfrenta, né? Ela já enfrenta aqui uma solidão que é dela, então talvez ela não consiga te dar a presença que você busca, sabe? Esse dois de paus, as duas aves aqui sempre me dão a sensação de também de pessoas, né, que estão trabalhando juntas aqui de alguma forma. Mas a carta em si, para mim, deu a coisa de tipo tá parado em alguma parte desse trajeto, sabe? Você não vai ter aquela realização da relação, às vezes porque a pessoa pode não querer, né? Caso você ainda não tenha conversado para ver. E para quem ainda não se relaciona de nenhuma forma, nem conversante, nem ficante, nem nada, também não sei se vale a pena. Eu acho que às vezes talvez valha pela parte carnal, mas já tendo uma consciência de que isso não vai se sustentar muito facilmente em conjunto mesmo, né? Deixa eu ver, vamos ver o conselho. Conselho para o grupo 3. Aí, ó, tá vendo? Tava errada. Eu tava errada. Falei, não vale a pena. E vem aqui a carta do sol. Ó, vieram várias cartas legais aqui. Elas podem falar dessa relação também. Caso assim, se você não falou para essa pessoa que você quer, e se você está disposta também a enfrentar os desafios e a aprender, porque eu acho que com o eremita aqui tem uma coisa de aprendizado da relação também. Aí vai e fala, sabe? Porque o sol, ele é esclarecer as coisas, assim. Deixa eu pegar aqui o amor e psique já também. O romance ideal. Romance ideal. Existe uma possibilidade de você ter uma fantasia sobre o que seria ter um relacionamento ideal? Tô perguntando isso como se você fosse me responder, né? Mas deixa assim como reflexão, porque às vezes pode ser que a sua decepção ela ocorra porque não vai ser do jeito que você imaginou, não vai ser do jeito que você idealizou. E por isso que você vai ter que talvez escolher, será que eu quero continuar? Será que eu quero tentar? Será que eu quero aprender? Porque não vai vir pronto, sabe? E aí nos conselhos, vai, que eu estava falando, né, que o sol ele me remete muito ao diálogo também, à conversa, a troca aqui, né, com 6 de ouros. Olha quantos bichinhos tem, né? Tipo, aqui tem 3, aqui tem 2, então tem uma coisa ou de coletivo, de você conversar com pessoas próximas, de você se permitir ser acolhida, acolhido pelas pessoas, ou realmente com essa pessoa, se você achar que existe a possibilidade. Eu não tô vendo muito firme isso, porque ele tá no 5 de ouros, né? E além do 5 de ouros, tem o Cavaleiro de Paus. Mas pode ser que esse comportamento ele mude também com base nessas conversas, assim, com o aprofundamento da relação. Não diria que é uma pessoa assim que super se abre com facilidade, mas pô, a gente tem um carro lá no final, né? Então, no fundo, essa pessoa ela sabe o que ela quer. Então, eu acho que aqui é um pouco sobre trocar ideia e falar, fulano, olha, eu gostaria de dar esse passo, ou fulano, eu gostaria de ficar com você, fulano, eu gostaria de te conhecer melhor, fulano, eu gostaria de ser sua amiga colorida, seu amigo colorido, sabe? Essas coisas assim. E aí, se não for o caso, tipo, você vê que, ah, não, realmente não consigo dialogar com essa pessoa, daí então você vai trocar com outra, sabe? Para alimentar esse sol interno
E você não se isole aqui de forma alguma, tá? Porque o eremita ele traz esse tom ali, né, de você se isolar. Às vezes pode até ser que você, se começasse a se relacionar com essa pessoa, você se isolaria do resto do mundo, né? E aí tá falando aqui, não, não, não. Entendeu? Você vai continuar tratando ali das suas parcerias, das suas trocas, de quem você gosta, de quem gosta de você. Tem que continuar fazendo essa roda girar ali, sabe? E, e às vezes é sobre continuar no coletivo também, né? Então, se você é a pessoa que tá na não monogamia aí e tá pensando em desistir porque, é porque eu me sinto muito mal, eu acho que não é uma boa ideia você super se fechar, tá? O poder tá aqui em ampliar um pouco os horizontes. Dois de ouros aqui é aquela coisa. Tem uma pessoa aqui e tem outra lá, entendeu? Nunca tá com uma coisa só. Então tem. E não tô falando também só de relacionamentos românticos, tá, gente? Mas amizades, família, pessoas que te querem bem, que você quer bem. Sempre tem que ter um espaço para cada coisinha dessa na sua vida. E aí, eu acho que a carta do romance ideal, ela traz um pouco da reflexão que eu falei antes, né? De você. Às vezes a gente idealiza demais e a gente se decepciona porque a gente idealizou, né? E isso é uma construção, putz, que é difícil, né, de mudar, assim. Pelo menos eu acho que é. Posso estar me projetando um pouco aqui, mas eu acho que é bem difícil da gente mudar algumas coisas que vêm com a gente, assim, desde a infância, né, de criação, crenças sobre relacionamento, coisas que a gente espera, né, expectativas que a gente cria, enfim. Mas a gente tem que buscar o que a gente realmente acredita, assim, que faz sentido. Aqui é uma questão de confiar na sua verdade. Acho que eu até falei sobre isso no último vídeo. Confiar na sua verdade e confiar que essa verdade vai te conduzir para as relações ideais para você, sabe? Então, se essa pessoa é uma pessoa hum, que sei lá, que duvida de você, que tá muito fora da sua verdade, assim, né? E verdades muito genuínas, tá? Não coisa que a gente vê em filme. Eu não sei. É meio complicado eu falar disso pra mim, mas é isso. Você entender o que te faz bem, o que te faz bem pensando nesse coletivo, né? Não em se fechar aqui. Eu vou encerrar por aqui, grupo 3. Eu espero que tenha ficado claro. Que eu acho que eu fiquei meio melancólica aqui nesse final de mensagem. Porque eu comecei a refletir sobre coisas sem querer, assim, sabe? Comecei a refletir sobre coisas que eu sinto. E eu sei que a gente não deve fazer isso dentro das tiragens, tá? Não é muito comum, mas eu acho que aconteceu, me bateu uma coisa assim. Eu acho que você, ao contrário do que eu fiz aqui agora, você não deve se deixar abater, assim, né? Claro, dentro do que for possível, você não deve se deixar abater pelos nãos ou por pessoas que, deu errado aqui, deu errado lá, não sei o quê. Mas sim contar todos os sims que você tem ao seu redor, sabe? Aquele 3 de copas, o 6 de copas, o 6 de ouros ali, o sol, sabe? Isso são pessoas, são situações, principalmente pessoas que estão ao seu redor para te dar o acolhimento que você precisa. Nem todo mundo vai ser aí do âmbito romântico, claro, mas é isso, a gente tem que se alimentar de diversas fontes, né? Se alimentar, assim, de vida que eu falo mesmo, sabe? De trazer vida pra gente mesmo. Olha que interessante, elas estão na mesma paleta de cor. O anjo e o diabo.
Até virou. Bom, grupo 3, é com essa que eu deixo vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, que de alguma forma te ajude aí, se você se sentir à vontade, quiser compartilhar algum pensamento, tirar alguma dúvida aí nos comentários, pode fazer, tá? E a gente se vê numa próxima. Tchau!